Bom dia, eu sou da Igreja Batista, da Primeira Igreja Batista de Assis. Meu nome, sou a professora Ruth e hoje vou estar com as crianças com a lição da IBD. Nós estamos numa série de 15 lições onde nós aprendemos quando as crianças aparecem na Bíblia. Hoje nós estamos na lição 11ª e o tema da nossa lição, a criança que nós vamos falar hoje é Jesus pequeno, quando Jesus era pequeno. E então, nós já falamos sobre várias crianças que apareceram na Bíblia, as crianças que foram muito importantes, se tornaram reis, mesmo pequenos. E hoje nós vamos falar sobre uma criança que é a mais importante de todas, que nós vamos falar sobre Jesus. E então, Jesus, quando era pequenininho, ele era uma criança igual todos vocês que são crianças hoje, que quando vocês eram bebês, vocês usavam mamadeiras, não é? Precisavam da mamadeira para se alimentar, onde a mãe colocava o leitinho e vocês se alimentavam. Jesus também precisou de tomar leite, ele mamava, e aí Jesus era um bebê que se alimentava também, como você. Jesus também provavelmente usou chupeta, né? Porque é um acessório que os bebês usam. Então, Jesus também usou a chupetinha. Outro acessório que Jesus também deve ter usado, talvez não igual esse, porque esse aqui é mais moderno, mas na época dele também usou fralda. Precisou usar as fraldinhas. Então, é importante. Hoje todos os bebês usam. Então, Jesus também usou fralda quando era pequenininho. E também as roupas de bebê. Jesus usou uma roupinha assim, de bebê, né? A mãe dele deve ter confeccionado quando ele estava sendo gerado. E então, Jesus também usou roupinha, né? Para se aquecer e se proteger. E você também usou todas essas roupas aqui que bebê usa. Mas aí você cresceu. Jesus também cresceu e as roupas foram mudando, começou a usar outro tipo de roupa. E aí Jesus cresceu. E você sabe de uma coisa? Jesus, quando era bebê, ele usava as coisas de bebê, mas ele cresceu. Então ele começou a usar roupinhas de meninos maiores. E você sabia que Jesus estudou também? Jesus também foi para a escola e lá ele aprendeu a ler, ele aprendeu a escrever, ele aprendeu os números. Então, ele foi preparado para a vida, como você também é preparado, estudando, né? E aprendendo a ler e tudo. E Jesus, ele também tinha uma outra coisa muito importante. Ele ajudava o pai dele. O pai dele, José, ele trabalhou sempre com marcenaria. O trabalho de marcenaria é um trabalho feito com madeira. Então, eles pegam uma madeira e eles trabalham aquela madeira e transformam em mesa, em cadeiras, em bancos. E Jesus e outros acessórios muito bonitos. E Jesus aprendeu também a trabalhar com madeira. E ele se tornou um excelente marceneiro, tá bom? E aí, ele ia sempre ajudar o pai dele, mas ele ia para aprender. E ele ia com muita alegria. Mas aí, o tempo foi passando. Quando Jesus tinha 12 anos, eles sempre iam a Jerusalém para adorar a Deus no templo. E Jesus, quando ele era pequenininho, antes dele ir para o templo para adorar a Deus, ele ficava em casa, porque ele era muito pequeno. E daí não tinha como ele ir. Então, ele não entendia, talvez, muitas coisas. Então, ele ficava. Mas aí, com 12 anos, ele já estava mais esperto. E aí, os pais foram. E eles foram para uma viagem bem longa. Eles foram de camelo, outros foram a cavalo, ou foram a pé. Mas eles foram para adorar a Deus lá no templo. Jesus, uma vez, ele foi lá no templo também, mas ele era bem bebezinho. Foi quando ele nasceu, quando ele tinha 8 dias, eles foram levados até Simeão. Ele foi levado até Simeão para ser
consagrado a Deus, oferecido a Deus. Então, hoje, as crianças também, quando são bebês, eles vão na igreja e tem um dia que o pastor faz a apresentação dele para Deus. E Jesus também aconteceu isso com ele, mas ele era bem bebezinho. Então, só depois, com 12 anos, quando ele voltou, que ele entendeu como é que funcionava. E eles foram lá. E isso, na verdade, era uma festa, porque eles iam adorar a Deus, eles cantavam, eles oravam, e era muito bom. E aí, durava vários dias essa programação. Então, eles foram. Mas aí terminou esse período, então todo mundo voltar para casa. E daí, de repente, quando estava todo mundo voltando, a mãe de Jesus, Maria, falou, mas onde que está Jesus? Ela achou que ele estava junto com todos na multidão voltando, e ele não estava. Então Maria ficou preocupada, né? E falou, não, vamos voltar, eu tenho que buscar Jesus. E aí procuraram na casa de amigos, procuraram na casa de parentes e não encontraram. E aí a Maria falou, vamos lá no templo. O único lugar que ainda não fomos. E eles foram lá. E daí, na hora que eles chegaram lá no templo, eles tiveram uma surpresa. Tinha vários homens sentados e Jesus estava no meio deles. E esses homens faziam perguntas para Jesus e Jesus respondia. E o outro fazia pergunta e ele respondia. E eram tudo doutores, advogados, eram gente que sabia muita coisa. E Jesus, com a sabedoria que Deus deu para ele, respondia todas essas perguntas. Esses homens ficaram muito admirados com essa inteligência desse menino. E aí Maria chegou e falou, Jesus, precisamos voltar, viemos te buscar. E ele prontamente obedeceu à mãe dele e voltou. Só que deixou um exemplo muito bonito, porque os homens ficaram admirados. Como que pode uma criança, né? Porque com 12 anos ainda é criança. E ele sabia essas coisas. Mas Jesus sabia porque Deus deu a sabedoria para ele, né? Para servir de exemplo para nós hoje, tá bom? Então, que você também seja como Jesus, inteligente, tudo que você aprender, você guarde na sua memória para você usar um dia, coisas boas, tá bom? Então, que você seja inteligente e obedeça os pais, a mãe, as mães, os professores, os mais velhos, e que as lições da nossa EBD sirvam de exemplo para você seguir quando você crescer e agora também. Nós vamos orar para Deus abençoar cada um de vocês que estão ouvindo a nossa lição e que realmente fique no seu coração. Obrigado, Jesus, por esse dia, obrigado pelas crianças que estão ouvindo essa lição, que elas guardem esses exemplos no coração e que elas possam colocar em prática um dia, Senhor. Obrigado porque podemos estar sendo usados para poder levar a Tua palavra adiante. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma boa semana, que vocês estudem, que vocês obedeçam e que vocês voltem nas nossas lições de vez em quando e ouçam mais e mande para os seus amiguinhos também. Mande para aqueles amiguinhos que não estão na igreja e que talvez não estão ouvindo uma lição. Você tem o contato dele, você manda para eles também serem abençoados, tá bom? Um grande abraço a todos. Um beijo para todos, estou com muita saudade de todas as crianças da igreja, tá bom? Que Deus abençoe vocês.